Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 6 de setembro de 2023, a Igreja Católica celebra a memória dos santos Leto e Donaciano. Eles foram bispos e mártires do século V. Eles eram bispos, defensores corajosos da fé cristã, prontos a dar a vida por Cristo numa época em que o Império Romano estava em declínio. Leto foi queimado vivo e Donaciano morreu no deserto, após ser deportado pelo rei dos Vândalos, Humerico. Os Vândalos foram um povo germânico oriundo da Europa Central, atuais Alemanha e Polônia, famosos por terem invadido os territórios do Império Romano no norte da África, Cartago, e avançado para a capital, Roma. Os vândalos organizaram um dos saques mais violentos que a Cidade Eterna sofreu ao longo de sua história. No ano de 483, o bispo Eugênio e os clérigos de Cartago, cidade sob domínio vândalo na época, foram levados para o Palácio Real e depois levados para os arredores da cidade rumo ao exílio. Os clérigos, que queriam ficar dentro das fronteiras do reino, estabeleceram-se na parte sul, onde seriam gradualmente torturados e massacrados. Após esse episódio, Humerico demonstrou certa tolerância para com os católicos. Ele havia abraçado o arianismo anos antes e considerava os católicos hereges, mas essa atitude não duraria muito. No ano de 484, o rei Humerico ordenou ações contra os católicos. Assim, todas as igrejas católicas no norte da África foram fechadas e os seus bens confiscados para serem entregues à multidão. Diante de tal injustiça, o bispo Donaciano e outros 4 bispos da província de Birsa reuniram um grupo de cristãos e organizaram um protesto nas portas da capital cartaginesa. O rei Humerico, furioso com a revolta, ordenou a seus soldados que esmagassem os revoltosos. Donaciano e os 4 bispos foram brutalmente espancados e depois levados à força para o deserto, onde foram abandonados para morrer de fome e de sede. O bispo Leto, São Leto, bispo de Leptis Menor, considerado um homem zeloso e muito sábio, e que ganhou a inimizade de Humerico por sua enérgica oposição ao arianismo, foi encerrado em um calabouço estreito, escuro e pestilento. Ele só foi retirado de lá 2 meses depois para ser queimado vivo. Santos Leto e Donaciano, rogai por nós. De acordo com o martirológio romano, temos ainda a comemoração de São Zacarias, profeta, que vaticinou o regresso do povo no exílio à Terra Prometida e anunciou a vinda de um rei pacífico, que nosso Senhor Jesus Cristo admiravelmente cumpriu esta profecia na sua entrada triunfal na cidade santa de Jerusalém. Também a comemoração de Santo Onesíforo, que muitas vezes reconfortou o apóstolo São Paulo em Éfeso e não se envergonhou das suas cadeias, mas ao contrário, quando chegou a Roma, o procurou solicitamente até o encontrar. A comemoração dos santos mártires Donaciano, Presídio, Mansueto, Germano e Fúsculo, bispos na África Setentrional, e também Leto, bispo de Népta, atual Tunísia. Santo Eleutério, na Itália, São Canoaldo, na França, Santa Bega, na Inglaterra, São Magno, na Alemanha, o beato Beltrando de Garrigues, na França, o beato Diogo Lorca Lopes, na Espanha, o beato Pascoal Torres Loré, em Valência, Espanha, o beato Vidal Ruiz Valerro, em Gijón, na Espanha, e ainda na Polônia, o beato Miguel Czartoryski. Santos Leto e Donaciano e demais beatos e santos deste dia 6 de setembro, rogai por nós.